Hoje eu queria conversar com vocês num conhecido texto que é a parábola do bom samaritano, o Evangelho de Jesus, segundo registrou Lucas, no capítulo 10. Essa é uma das passagens que são exclusivas do Evangelho de Lucas. Por algum motivo, somente Lucas registrou este texto da forma como nós o temos no Evangelho. E é uma passagem bastante conhecida, mas sempre há algumas nuances, alguns detalhes que a gente pode explorar de uma forma diferente. Eu quero convidar você a que, com atenção, a gente observe nesse texto alguns aspectos que podem nos dar direção para hoje. É uma questão dos dias de Jesus, mas é claro, todo o ensino de Jesus pode ser contextualizado, pode ser trazido para mais perto de nós. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Diz o texto: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que é que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas este, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Vamos dar uma paradinha por aqui e vamos pensar primeiro nesta situação. Observem que em determinados momentos nos evangelhos, estas palavras definindo quais são os mandamentos mais importantes da lei aparecem na boca de Jesus. Alguém pergunta para Jesus qual é o mais importante mandamento da lei e Jesus responde: amar a Deus e amar o próximo. Mas observe com atenção que aqui em Lucas quem fala isso não é Jesus. Quem fala isso é, nessa versão que eu leio, o intérprete da lei. Porque ele era o intérprete da lei. Essa era a função ocupada pelos escribas. Então, quando nos outros evangelhos ou nas outras traduções a gente encontra lá a palavra escriba, é aquele que lia o texto em hebraico, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, está escrito em hebraico, mas o povo falava aramaico. E nem todas as pessoas, eu diria que uma minoria das pessoas era capaz de ler. Então, os que eram versados, os que eram letrados, liam os textos e explicavam para as pessoas. Por que eles eram intérpretes? Porque a Bíblia estava escrita numa língua e o povo conversava uma outra língua parecida, mas não era a mesma coisa. É como se nós tentássemos ler o português arcaico, um português rebuscado, se lêssemos um livro de Machado de Assis, do jeito que Machado de Assis escreveu na primeira edição, talvez nós tivéssemos dificuldade. Mas à medida que o livro vai sendo reeditado, a língua vai sendo um pouquinho mais simplificada para que a gente consiga interpretar melhor, embora seja o nosso próprio idioma. Eu já disse a vocês que eu já tentei ler os Lusíadas de Camões. Eu desisto na segunda página, é insuportável aquilo, porque não dá para entender nada. Eu falo, mas isso está escrito em português? Está, mas é o português de 500 anos atrás. Então, essa era a dificuldade que havia nos dias de Jesus. Os escribas, os mestres da lei, eram aquelas pessoas da elite cultural, da elite religiosa, porque eles eram capazes de ler o texto original e explicar para as pessoas. É mais ou menos aquilo
que vocês acham que eu faço, não é não? Eu estudei, meus amigos estudaram, a gente vai lá, faz teologia. Quem esteve aqui hoje pela manhã ouviu uma brilhante exposição do pastor Josivan Guimarães, não é? Trabalhando de forma simples, mas ao mesmo tempo profunda, as ideias de 2 versículos bíblicos. E percebe-se o esmero, a dedicação, a acuidade. Aí, viu como dá para falar difícil? A acuidade no uso dos termos adequadamente empregados para explicar os meandros da doutrina. Eita, nós, está vendo como dá para falar chique? Tem gente que não entendeu nada do que eu disse, mas está gravado. Depois você vai lá no YouTube, confere que você descobre. Então, a língua, a linguagem, ela às vezes torna inacessível um texto. Mas aí vem alguém e explica. É isso que eu faço há tanto tempo. E não é que vocês gostam de mim por causa disso? Mas então, a pessoa pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Mas olha só, a intenção dele não é sincera. A intenção dele era pôr Jesus à prova. Qual seria então o teste? Ora, ele esperava que Jesus respondesse algo que talvez afrontasse a lei de Moisés. Imagina que Jesus responda algo que é diferente daquilo que eles imaginavam segundo a lei de Moisés. Seria uma forma de Jesus ser colocado numa situação embaraçosa. Suponhamos que Jesus dissesse qualquer coisa muito diferente da lei, e aí ele diria: mas Moisés disse isso, mas o profeta disse aquilo, mas o Salmo diz isso. Aí viria toda uma exegese do Antigo Testamento para dizer: você está indo contra a Escritura. Mas a habilidade de Jesus. O que eu devo fazer para ser salvo, mestre? Na sabedoria de Jesus, ele dá uma de Sócrates. Responde uma pergunta com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você entende? Ele não era um intérprete da lei? Ele não era alguém versado na lei? Jesus pergunta então para ele, devolve a pergunta. O que a lei diz? E aí, o proponente da questão inicial responde: amar a Deus e amar o próximo. Isso tudo nós já conhecemos. E então Jesus fala: faça isso, e você viverá. O que Jesus está dizendo? Viva de acordo com aquilo que você mesmo crê. Viva de acordo com aquilo que você mesmo ensina. Você não é intérprete da lei? O que a lei diz? A lei diz isso. Não, faça isso. Não é inteligente esse nosso mestre? Quando alguém tenta colocá-lo numa situação embaraçosa, Jesus sai com habilidade, com astúcia, com inteligência, com sagacidade. Termos que a gente às vezes acha que são ruins, eles não são ruins. Jesus recomenda que nós também sejamos astutos. Não é só o diabo que é sagaz. Nós podemos ser sagazes também. Se você não sabe o que é isso, Google, mas não agora, depois. A nossa mente tem que ser ágil, inteligente. A gente tem que usar a cabeça para sair de situações como esta. E Jesus, com habilidade, faz com que o homem entenda que o que ele está perguntando a Jesus, na verdade, ele já sabe. A primeira lição que eu quero tirar é desse contexto, antes de entrar na parábola. Não adianta nós tentarmos gastar muita energia convencendo pessoas a mudar de ideia de coisas que eles têm muita convicção. Quando alguém chega para mim e faz aquela clássica pergunta: pastor, Deus me disse que eu devia fazer tal coisa, o que o senhor acha? A minha resposta é: eu não acho nada. Você está dizendo que Deus te disse. A minha opinião não importa. Se você tem convicção que Deus te falou, segue aquilo
que Deus falou. Isso não me aconteceu uma vez só, não. Já me aconteceu algumas vezes na vida. Deus me disse, o que é que o senhor acha? Eu não acho nada. Se foi Deus que te disse, faça. Mas se não foi Deus, não sou eu que vou resolver. Se foi Deus que te disse ou não, eu nem estava lá, não sou testemunha de Jeová. Quando alguém tem uma doutrina, é calvinista, ele crê na eleição, na presciência, na glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, ele é calvinista. Gente, vocês vão me vir discutir calvinismo, arminianismo, eu não vou gastar energia com isso. Vira e mexe, alguém me chama para essa briga, os alunos do seminário adoravam, mas o senhor é o quê? Eu não sou nada, gente. Estou acima destas. Minha filha adora quando eu falo assim, parece que eu sou arrogante, né, filha? Eu estou acima dessas coisas. São 400 anos de briga. Vocês acham que eu vou resolver aquilo que eles estão há 400 anos discutindo? Assembleia de Deus contra a Igreja Presbiteriana. Eu sou batista, eu não estou nem aí com esse negócio. Os metodistas estão ali na fase do meio, porque dizem que John Wesley oferece uma via média. Eu estou em paz, eu não estou preocupado em usar o rótulo desse ou daquela corrente teológica. Aos novos que têm vindo por aqui, estão tentando entender o que eu sou. Eu não sou nada disso. Eu não estou preocupado em atender às expectativas da Confissão de Westminster. Também não estou preocupado em atender às expectativas das doutrinas pentecostais que regem as Assembleias de Deus. Eu não sou subordinado a um bispo metodista, eu sou pastor de uma igreja batista, onde a gente lê a Bíblia, onde a gente interpreta. Eu sou fiel à minha consciência, eu sou fiel à minha congregação. Eu procuro ser coerente, mas eu não estou preocupado a usar um rótulo e pôr uma camiseta dizendo calviniano, arminianista. Não. Essas coisas não me importam, não são importantes para mim. Então a gente devolve estas perguntas com outras perguntas. É por isso que aqui vocês vão me ouvir dizer: quem quer ser, seja. Você quer crer assim? Creia. Você se inspira numa corrente teológica, você lê muito disso, você lê muito daquilo, está tudo certo. Essas coisas não são tão importantes. Essas não são as nossas prioridades. Eu não vou gastar energia tentando transformar vocês em seres que pararam de pensar. Meu grande desafio aqui como pastor é propor a vocês a liberdade de pensarem, de estudar. E o meu dever é oferecer a vocês possibilidade de todos crescerem no conhecimento. Seja na escola bíblica, seja nos departamentos, seja nas minhas falas, seja em outros meios que nós precisamos organizar, seja por leituras. O meu dever como pastor é facultar a vocês, oferecer a vocês oportunidade de crescimento espiritual pessoal, para que cada um de vocês seja capaz de orar, ler a Escritura e tomar decisões e viver com responsabilidade dentro das suas possibilidades. Então eu faço como Jesus. Quando me chamam para estas brigas, eu saio fora. Não é que eu não tenha personalidade ou que eu não tenha ideias. É que é inútil discutir estas coisas com aqueles que já estão convictos. Então, fique na sua convicção e eu fico livre na minha convicção. E se não há tanta convicção em algum tema, continuemos estudando até que a gente chegue a um ponto que diga: estou satisfeito. O que sei até aqui me basta. Tá bem? A nossa liberdade de pensar, a nossa liberdade de interpretar as Escrituras como comunidade, a nossa liberdade de viver um evangelho que nos seja leve, não se transforme em lei, mas seja pautado pela graça. E aí a parábola. Quando o
oponente de Jesus, porque ele é um oponente, ele quer colocar Jesus em situação embaraçosa. Então não é um discípulo, é um opositor. Enquanto você pensa nisso, bebe um gole d'água. Na Bíblia, tem uma palavra para essas pessoas que faz oposição. Como é que chama mesmo? Diabo, isso mesmo. O adversário, o inimigo. Isso é papel do diabo. Colocar as pessoas em situação embaraçosa, para solapar a fé, para causar dificuldade na crença. Quem faz isso lá no começo, na narrativa, é o quê? É o diabo. Então, esse cara aqui é um usado do diabo. Está lá para atrapalhar. Jesus, então, lhe responde com uma parábola. Permitam-me não ler toda a parábola, mas vocês que conhecem o texto sabem que eu serei fiel a ela ou não. E vocês depois poderão, naturalmente, lê-la em casa. Quando Jesus é inquirido sobre quem é meu próximo, aí Lucas vai dizer, ele estava tentando excusar-se da responsabilidade. Então, amar o meu próximo como a mim mesmo é um mandamento importante, Jesus concordou com isso, mas o que significa amar o meu próximo? Quem é meu próximo? Veja que a questão não é amar a Deus. Amar a Deus é um ponto pacífico. Eles têm concordância acerca de Deus. Jesus e este mestre da lei, esse intérprete da lei, não tem dificuldade acerca de quem é Deus. O opositor de Jesus não lhe pergunta nada sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus, como se ele até entendesse que ele e Jesus, acerca de Deus, estão em acordo, mas ele tenta esquivar-se do amar ao próximo. E aí Jesus vai propor uma parábola interessante, e é uma parábola no campo da imaginação. Jesus cria uma história, uma narrativa fictícia. Havia um homem que viajava de Jerusalém para Jericó, e esse homem, então, descendo da parte alta da cidade de Jerusalém, a cidade da adoração, descendo para Jericó, que é o caminho de quem vai até mesmo para a Galiléia, para o lado lá que Jesus ia, ou para as outras regiões a leste lá de Jerusalém, era um caminho natural, um caminho frequentado por muitas pessoas, e provavelmente quem desce de Jerusalém para Jericó é alguém que foi lá e ofereceu os seus serviços lá em Jerusalém. Ofereceu seu sacrifício, prestou seu culto, cumpriu seus compromissos religiosos em Jerusalém e agora volta para a sua casa. Mas neste caminho esse homem é assaltado por malfeitores, espancado e deixado à beira do caminho. Semi-morto. Pouco tempo depois, passa por esse caminho um sacerdote. Se afasta daquele homem, porque tocar um morto era algo que um sacerdote não podia fazer, ele ficaria impuro. Então, o homem está ali caído, não sei se está vivo, se não está, se respira, se não respira. Eu teria que me aproximar e tocá-lo e dizer, ei, você aí precisa de alguma coisa, mas preocupado com a sua condição de sacerdote, é por isso que Jesus usa esta figura. Jesus poderia dizer, passou uma pessoa, mas não, Jesus não diz passou uma pessoa, Jesus diz passou um sacerdote. E por que Jesus, nessa história fictícia, escolhe a figura de um sacerdote? Porque Jesus quer, de alguma forma, mandar um recado. Esse escriba, esse homem versado na lei, sabia do valor dos sacerdotes, do valor do culto em Jerusalém, dos ritos de Jerusalém. Para ele, o sacerdote era a pessoa mais alta na sua hierarquia religiosa. E é exatamente esse homem mais alto na hierarquia, da família de elite, da tribo de elite, que passa por ali e despreza o ferido, e ignora o ferido. Depois Jesus atenua e coloca não mais um sacerdote, mas passa por ali um levita, que é um membro da classe
religiosa, mas é um membro de uma ordem mais comum, mais popular, digamos assim. Porque, só para explicar para quem não tem muita habilidade no Antigo Testamento, a tribo de Levi, Levi é um dos filhos de Jacó, a tribo de Levi é sacerdotal. Então, um dozeavos, vamos dizer assim, um dos 12 filhos de Jacó teve a sua descendência escolhida para ser uma tribo sacerdotal. Mas dentre essa tribo sacerdotal havia uma família, que era a família do sumo sacerdote, do maior sacerdote, que era a família de Arão, irmão de Moisés. Então, dentre a tribo sacerdotal havia a família sacerdotal. Jesus coloca 2 exemplos, do sacerdote e do levita. São essas 2 categorias que passam pelo ferido sem lhe oferecer ajuda. Ora, não é estranho que Jesus escolha para responder a um escriba, um versado na lei, que possivelmente era da tribo de Levi, porque isso era coisa deles. É muito provável que esse homem estivesse no convívio muito próximo, se não era levita, a maior probabilidade é que fosse. Mas se não fosse, essa era a turma dele. Que Jesus coloca para ele essas 2 figuras como gente que não amou o ferido. É uma crítica ao sistema religioso? Não, não é a questão do sistema. É uma crítica às pessoas. Às vezes a gente fala do sistema. São as pessoas. São sacerdotes que, por causa de manter-se puros, não querem tocar o enfermo. São levitas que, na intenção de manter-se puros, não querem tocar o enfermo. Não é interessante como os muito religiosos costumam agir assim? Por que a palavra para quem está na distância é marginalidade? Porque eles vivem na margem. Os sacerdotes vivem no centro. O centro de adoração. Venham, venham e vejam. O sacerdote está no centro. Os pecadores estão à margem. São os marginalizados. São os que estão quase sendo lançados fora, se é que já não estão do lado de fora. Não é muito diferente hoje em dia. A gente pode ser contaminado como aquela população que conhecia a lei, que estava interessada em fazer a vontade de Deus, mas não tão interessada em contaminar-se no contato com aqueles que eles consideravam impuros. Mas na parábola de Jesus, Jesus é muito interessante. Ele vai colocar um terceiro elemento. Ele vai falar do samaritano. Desculpe mais uma vez me exceder na explicação, mas o samaritano daquele dia, daquela época, era exatamente aquela pessoa que deveria ser desprezada, porque os judeus desprezavam os samaritanos. O samaritano era considerado um cidadão de 2ª categoria e alguém que professava uma fé herética. Nos dizeres de hoje, ele seria um herege. A adoração dos samaritanos não vale, porque eles adoram no Monte Gerizim. A lei que eles seguem não é a lei genuína de Moisés, porque Moisés não mandou fazer as coisas lá, os negócios são aqui em Jerusalém. Então eles têm um culto, que é um culto falso, é um culto contaminado. Nós não devemos nos misturar com os samaritanos. Eu, de vez em quando, recebo perguntas desse tipo, não é? Pastor, adventista é crente, Testemunha de Jeová é crente, católico é crente, essas coisas, né?
Quem é salvo? As perguntas são mais ou menos as mesmas. Quem é que vai ser salvo, gente? Pastor? Esse tipo de religião aqui vai ser salvo? Essa outra aqui, essa marca de igreja, essa marca de igreja aqui vai ser salva? Essa doutrina aqui vai ser salva? As pessoas acham que nós temos resposta para esse tipo de coisa. E aí nós temos que ficar naquela condição meio complicada, né? Se a gente diz que, olha, gente, somos salvos pela graça mediante a fé. Quando essa graça é para nós, a gente acha isso uma beleza. A graça que nos alcançou, aleluia. A graça que nos perdoou. Aí a gente fala assim, então, mas a graça pode ser que salve eles também. Ah, não. Aí já é hipergraça. Isso aí já não é graça, isso aí já é desgraça, não é possível. Isso aí já virou bagunça, agora está salvando todo mundo. Vocês pensam que eu estou brincando? É sério. É sério. A gente gosta quando a graça nos é dada a nós, na nossa crença, nos nossos valores, na nossa doutrina, nossa maneira de ver, dentro dos padrões que nós definimos. Até aqui é graça. Aqui, ó, daqui, aqui. Isso aqui é graça. Passou daqui, agora já é desgraça. Já saiu do limite. Samaritano é mais ou menos isso. É Jesus dizer assim, sabem quem teve amor? Sabem quem fez a coisa certa? Aquela pessoa que vocês nunca imaginariam que faria. Passou por aquele ferido um samaritano, de um povo que vocês desprezam, de uma gente que vocês não dão valor, que prestam um culto que vocês consideram herético, pessoas que vocês não querem conviver, pois exatamente alguém dessa estirpe, alguém desta qualidade, passou por aquele ferido, e foi esse alguém que agiu de acordo com aquilo que você está dizendo. Amar a Deus e amar o próximo. E este samaritano, então, desceu da sua montaria, colocou sobre ela o ferido, transportou-o até uma hospedagem, cuidou dele, usou vinho, usou azeite, cuidou das feridas dele, mas precisava seguir viagem, então ele pagou 2 moedas ao dono da estalagem e disse, continue a cuidar dele. E se mais alguma coisa for necessário, se você gastar algo além daquilo que eu estou te dando, a graça já estava ali, aqui está a suficiência, mas se for preciso mais, quando eu voltar eu te pago, eu assumo a responsabilidade pelo cuidado desta pessoa. Que pessoa é esta? Eu não sei o nome, eu não conheço ele, eu só o encontrei à beira do caminho e eu decidi que ele é um ser humano que precisa ser cuidado. Jesus atribui essa atitude tão cristã. É isso que um cristão deveria fazer, concordam? Jesus atribui essa atitude tão cristã diante de um judeu legalista. Jesus atribui isso a um samaritano. Para nós que somos cristãos, essa briga de judeu e samaritano não faz o menor sentido. A gente teria que fazer uma adaptação, usar um outro termo. E aí é meu problema, quando eu faço uma coisa dessa, gravado na internet, alguém corta e depois eu vou virar herege. Mas, se Jesus estivesse falando conosco hoje, ele poderia dizer, passou um evangélico, passou um católico, depois passou lá um espírita. Quem vocês acham que socorreu? Passou um evangélico, oh, canta, Senhor cura, levanta.
Não levantou, então não é vontade de Deus. Aí foi embora. Passou um católico, oh, Senhor, misericórdia. Oh, Jesus, misericórdia. Não levantou, foi embora. Espírita sabe orar, sabe rezar? Sei não sei o que eles fazem lá, nunca fui numa sessão. Mas eu sei que provavelmente ele iria lá e pegava a moto dele, desceria da moto, colocaria o indivíduo, transportaria, ou no carro é mais fácil, levaria lá, pagaria as despesas. Deixava na UPA, ficava ali do lado dele. Se nós fôssemos hoje contemporizar, trazer para os nossos dias, talvez fosse uma crítica desse tipo. Porque o importante para Jesus é o amor. O importante é quem ama. E quem ama é quem faz, não é quem diz. Quem ama é quem age, não é quem fala. Quem ama é quem cuida. E não é verdade hoje em dia que muitos dos idosos que têm tantos filhos, tem poucos que cuidam. E nem sempre o que cuida é o crente. Nem sempre o que cuida é o crente. O crente não tem tempo. Fazendo a obra do Senhor, tem a igreja, tenho que ir na vigília, tenho isso, tenho aquilo, tenho a consagração, tenho a PIB homem, tenho a PIB mulher, tenho a PIB jovem, sou pastor da igreja, tenho que fazer tanta coisa. Às vezes nós estamos tão ocupados fazendo a obra de Deus, que estaríamos aqui na categoria de sacerdote e de levita, ignorando que o nosso lugar deveria ser de samaritano. Às vezes nós estamos achando que Jesus está falando dos problemas dos dias dele, mas Jesus está falando dos nossos problemas hoje. Eu tenho muito orgulho de muitos irmãos aqui, porque eu vejo o amor e o cuidado, que é a regra nesta casa. Eu agradeço muito a Deus, porque eu vejo o respeito que os idosos recebem, eu vejo o cuidado que os irmãos e irmãs recebem. Eu admiro muitos pais e filhos por uma relação extremamente saudável e amorosa, e quero dizer a vocês o seguinte: isso é mais importante do que vocês estarem enfiados aqui fazendo coisas da igreja, porque não é lícito, não nos é permitido negligenciarmos o cuidado dos nossos pais, negligenciarmos o cuidado dos nossos filhos e ficarmos envolvidos com ativismo religioso. O mais importante é vivermos a realidade do amor ao nosso próximo, e começa com os da nossa casa. Quem não ama nem os seus parentes, quem não ama nem os seus... Eu sei que às vezes a gente tem uns parentes que não mereciam, mas, gente, nós somos misericordiosos, nós somos filhos do Deus que é bom, que não nos trata segundo as nossas iniquidades. Nós não fazemos o bem só a quem nos fez o bem, mas nós fazemos o bem a todos. Você não teve um bom pai? Seja um bom filho. Pague o mal com o bem. Amontou a brasa na cabeça dele. É ele que vai pensando: eu fui um pai tão ausente, fui um pai miserável, fui um pai avarento, e agora não é que é esse filho que está cuidando de mim? Como eu fui ruim, meu Deus. Não tem problema. Se eu falar certo, hoje eu estou cuidadoso com a língua. Como eu fui ruim. Irmãos,
Viver o Evangelho é muito difícil. Esse homem aqui, vou caminhar para o fim. Este homem aqui vivia segundo a lei. Jesus devolveu para ele a pergunta dizendo o que a lei diz. E Jesus lhe propôs uma parábola para que ele pensasse nas categorias da lei. Então vai, segundo o que você prega, segundo o que você ensina, segundo o que você crê, vai você e faz o mesmo. Agora, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós não somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Jesus. As nossas regras não são tão simples como as de Moisés. As nossas regras são mais difíceis. Porque em Moisés você tem que fazer o bem para quem te faz bem. E você pode se vingar de quem te faz mal. Mas em Jesus você não tem esse direito. Então, cumprir a parábola do bom samaritano nas regras do Evangelho é um pouco mais difícil. Porque nós somos cristãos. E o nosso exemplo é Jesus. E seus apóstolos, que aprenderam com ele como a gente se comporta quando sofre afronta, quando sofre desfeita, quando sofre descaso, como é que a gente reage quando sofre injustiça. É muito diferente. Então eu quero convidar você a ter cuidado para não ser samaritano, ou melhor, não ser sacerdote ou levita, numa atitude de ausentar-se, de omitir-se, principalmente num pensamento de que você está numa condição espiritual superior. Desça, expressão boa que a gente conhece, desça ao vale, vá ao ferido, chore a dor do outro, compreenda a dor do outro, se solidarize a dor do outro, compreenda o sofrimento do outro e ajude-o a levantar-se. Pague o preço da recuperação do outro, porque é isso que Jesus espera que a gente faça. Caminhe mais, se esforce mais, ore mais, estenda a mão, ajude, socorra, perca, sofra o dano, suporte a afronta, suporte a injustiça, mas vença todas estas coisas pelo amor. Porque é só o amor que nos dá forças para enfrentar estas coisas. O remédio, a solução de Deus para esta pecaminosidade que nos assola e nos aflige é sempre o amor. E esta palavra, que lá no Antigo Testamento é traduzida muitas vezes como fidelidade, ela significa exatamente a graça no Novo Testamento. A Hesed do Antigo Testamento é traduzida às vezes por fidelidade, mas é o amor leal, o amor fiel de Deus, que nunca muda. Deus permanece fiel. E que a gente também possa entender o amor como a nossa principal estratégia para agradar a Deus. Sem legalismo, mas com a graça a nosso favor. Amém? O pessoal da música pode voltar e vamos repetir a canção. Se tu olhares para dentro de mim. Essas são aquelas músicas que às vezes a gente fala assim, foi escrita sob uma inspiração abençoada, não é? Talvez eu e você hoje tenhamos que olhar para nós mesmos e pensar, estou mais para sacerdote, para levita ou samaritano nessa história? Olhasse para mim hoje e fosse dar nomes aos personagens, em que lugar nessa história ele me colocaria? Talvez alguns fossem o ferido. Talvez alguns de nós fossem ocupar o lugar
do ferido. Outros ocupariam o lugar do sacerdote. Talvez ele me coubesse muito bem. Outros talvez ocupassem o lugar do levita. Caberia talvez a alguns de nós que somos instruídos. Talvez, quero crer, espero, que a maior parte de nós poderia sentir-se hoje apto a dizer: Senhor, eu sou este samaritano. Mas se há algo em mim que o Senhor me conceda este desejo, se algum desejo eu tenho, Senhor, que seja o desejo de ser transformado. Eu preciso tanto de Ti, Senhor. Dá-me um coração que seja igual ao Teu. Ó, meu Mestre, dá-nos um coração, Senhor, um coração igual ao Teu.